Física quântica, teoria quântica ou mecânica quântica são termos que indicam uma parte da física moderna que surgiu no século XX. Ela compreende diversos fenômenos associados ao átomos, moléculas, partículas subatômicas e quantização de energia. Muitas teorias foram sendo difundidas ao passar dos anos, e algumas delas focam os estudos da física quântica e da espiritualidade. No entanto, o maior foco são os estudos microscópicos. Note que, além da física, a química e a filosofia são áreas de conhecimento que se beneficiam às contribuições teóricas da física quântica. A mecânica quântica é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos, cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons e de outras partículas subatômicas. Muito embora também possa descrever fenômenos microscópicos em diversos casos. Agora eu vou falar da origem física ou quântica. O surgimento da física quântica moderna deu-se em 1920, quando o físico alemão Max Planck lacrou a explicar o mecanismo da emissão de corpo negro, a sua relação com um bizarro erro nos cálculos da época, chamada catástrofe ultravioleta. Acontece que os corpos negros obtida é capaz de observar toda a radiação que é direcionada a eles, e remitindo-se em forma de radiação térmica, não é emitida de forma como era esperada pela teoria eletromagnética vigente. Para observar a situação, Max Planck sugeriu que a energia do corpo eletromagnético fosse quantizada, isto é, subdividida em pequenos pacotes de energia, que pouco mais tarde vieram a ser chamados de fotons, ou quantos de energia. A interpretação dada por Planck, a radiação do corpo negro não foi bem aceita, nem mesmo para ele. Entretanto, alguns anos depois, Max Planck fez uso do mesmo argumento, que obteve sucesso ao explicar o efeito fotoelétrico. Em 1995, Einstein publicou uma série de artigos que marcou a data como ano miraculoso da física, mas a sua consideração veio pelo seu prêmio Nobel de Física. Em 1924, foi a vez de Louis Broglie construiu com uma mecânica quântica. De Broglie explicou em sua tese de doutorado as partículas quânticas. Também presidem um comprimento de ondas, assim como a luz é. Portanto, deveria apresentar comportamentos ondulatórios em determinadas condições. O físico francês previu que os elétrons deveriam apresentar um padrão de interferência ao serem submetidos ao experimento de dupla fenda, assim como os ondas apresentam em 1927. Sua hipótese foi confirmada pelo experimento de Darcy-Kern. Estava estabelecida a dualidade entre ondas de materiais. O motivo por trás do comportamento tal da matéria permaneceu desconhecido até que, em 1927, Gernot Sterk enunciou o princípio físico deriva da propriedade da matemática da teoria quântica. Posição da velocidade, por exemplo, são grandes físicas que não pode ser terminado com tal permissão de um mundo quântico. Se subir mesmo com grande previsão da velocidade em que um átomo encontrar-se, perdemos completamente a precisão em sua posição. Da maneira explanar, se conseguimos medir a velocidade de um átomo, não podemos dizer qual é a sua posição naquele mesmo instante. Para compreender o princípio da
incerteza. Basta pensar como chegamos às coisas. A luz emana dos objetos deve chegar aos nossos olhos, para que essa informação seja traduzida por nosso cérebro. Em outras palavras, para vermos, precisamos trocar fotos com os arredores. No caso de átomos, partículas, isso é mais sério do que parece. Imagine que você quer saber onde está um átomo. Para fazê-lo, você precisa emitir um fóton em sua direção, mas ao fazer isso, o átomo ganharia velocidade por causa da conclusão, de modo que você não saberia dizer mais onde ele está. Logo, o princípio da incerteza permite entendermos um pouco melhor a qualidade da onda da matéria. O mundo quântico em grandeza física comporta-se de forma não determinística, como se fosse a onda, cuja amplitude são, na verdade, probabilidades. Agora vamos começar a falar sobre os principais pensadores da física quântica. Os principais teóricos que contribuíram para o crescimento e consolidação dessa área foram Planck, Einstein, Rutherford, Bohr, Schrödinger e Heisenberg. Planck. O físico alemão Max Planck é considerado o pai da física quântica. Essa denominação corrobora suas contribuições na área da teoria quântica. Graças a ele, essa teoria foi criada e consolidada por outros teóricos. Seu maior foco foram os estudos das radiações eletromagnéticas. Assim, ele criou uma das mais importantes constantes da física quântica, denominada de constante de Planck. Einstein. Albert Einstein foi um físico alemão. Ao lado de Planck, ele representa um dos principais físicos teóricos na área da teoria quântica. Essa teoria enfoca conceitos de massa e energia sendo expressados pela equação E igual mc elevado a 2. Para Einstein, o universo está em constante expansão. Ao estudar as leis de Newton, o cientista pôde encontrar lacunas. Assim, seus estudos sobre o espaço e o tempo foram essenciais para construir a visão moderna da realidade no campo da física. Rutherford. Rutherford foi um físico neerlandês que contribuiu com o avanço da física quântica. Sua principal teoria está relacionada com a radioatividade, mais precisamente com a descoberta dos raios alfa e beta. Diante disso, Rutherford revolucionou a teoria atômica, sendo seu modelo utilizado até os dias de hoje. Isso porque ele identificou o núcleo e as partículas atômicas, denominadas de prótons e nêutrons, bem como sua composição do átomo. Esse modelo corresponde ao sistema planetário, onde os elétrons se movem em órbitas elípticas. Bohr. O físico dinamarquês Niels Bohr foi responsável por preencher a lacuna encontrada no modelo proposto por Rutherford. Assim, seus trabalhos sobre a teoria atômica contribuíram para a definição correta desse sistema, bem como para os estudos da física quântica. Segundo o modelo de Rutherford, com a aceleração das partículas atômicas, o elétron poderia perder energia e cair no núcleo. No entanto, isso não acontece. Para Bohr, com a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula para a órbita maior e seguinte, voltando depois à sua órbita usual. Schrödinger foi um físico austríaco. A partir de suas experiências na área, ele criou uma equação que ficou conhecida como equação de Schrödinger. Nela, o cientista pôde perceber as mudanças dos estados quânticos num sistema físico. Além disso, propôs uma experiência mental imaginária denominada de gato de Schrödinger. Nessa teoria, um gato é colocado em uma caixa com um pote de veneno junto. Pela física quântica, ele estaria vivo e morto ao mesmo tempo. Diante disso, o cientista quis mostrar, por meio desse experimento, o comportamento das partículas subatômicas numa situação cotidiana. Por último, Heisenberg.
Werner Heisenberg foi um físico alemão responsável pela criação de um modelo quântico para o átomo. Seus estudos foram essenciais para a evolução da área mecânica quântica. Desenvolveu teorias relacionadas aos átomos, raios cósmicos e partículas subatômicas. Para que serve a física quântica? Bom, a física quântica ela serve em primeiro lugar para explicar o mundo em que vivemos. As partículas elementares da matéria e antimatéria, o átomo e sua estrutura, a constituição e propriedade da matéria ordinária em suas diversas formas. Além disso, a física quântica ela serve para explicar a origem e a evolução do universo, ajudando assim a criar as várias teorias que temos hoje, como a teoria da evolução. A física quântica ela serviu desde muito tempo atrás, em tudo, como por exemplo, se nós quisermos explicar a matéria de um ventilador, a física quântica pode ajudar a explicar, por exemplo, o que constitui aquele ventilador, a matéria, como é feita a matéria e etc.